Olá, então, caríssimos, vamos para o nosso terceiro caderno de estudo, que são os livros sapienciais da Bíblia. Lembrando que este caderno de estudos, ele é uma resenha das perguntas que foram feitas no fórum ao longo do bimestre. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco dos livros sapienciais da Bíblia, que é um conjunto de escritos que nos ensina a viver com sabedoria, prudência e confiança em Deus. Ao contrário dos livros históricos que contam acontecimentos ou dos livros proféticos que trazem mensagem dos profetas, os livros sapienciais procuram responder às grandes perguntas da existência humana, como viver bem, qual é o sentido do sofrimento, o que realmente tem valor na vida. Mas afinal, o que é sabedoria? Na Bíblia, sabedoria não significa apenas ter muito conhecimento ou estudar bastante. A sabedoria é a capacidade de observar a vida, aprender com a experiência e tomar decisões corretas à luz de Deus. É a arte de viver bem buscando aquilo que é justo, verdadeiro e bom. Os livros sapienciais surgiram em diálogo com outras culturas do Oriente Antigo, especialmente o Egito e a Mesopotâmia. Israel aproveitou muitos ensinamentos e formas literárias desses povos, mas acrescentou algo fundamental. A verdadeira sabedoria começa no relacionamento com Deus e no temor do Senhor. Um dos livros mais conhecidos é o livro dos Provérbios. Nele encontramos a famosa figura da Senhora Sabedoria. A sabedoria aparece como uma pessoa que convida todos a seguirem o caminho da vida. Ela orienta, aconselha, conduz aqueles que escutam para uma vida segura e feliz. Quem acolhe a sabedoria encontra a vida. Quem rejeita acaba sofrendo as consequências de suas escolhas. Um outro livro importante é a Sirácida, também chamado de Eclesiástico. Nesse livro, a sabedoria está intimamente ligada à lei de Deus. O autor ensina que estudar, meditar e praticar os mandamentos do Senhor é o caminho para adquirir verdadeira sabedoria. Para ele, conhecer a vontade de Deus é o segredo para viver corretamente. Temos também o próprio livro da sabedoria. Ele foi escrito em grego e apresenta forte influência da cultura helenística, ou seja, da cultura grega que dominava o mundo daquela época. Mesmo dialogando com a filosofia grega, o objetivo do autor era defender a fé judaica e mostrar que a sabedoria de Deus é superior a qualquer sabedoria humana. Muitos desses livros utilizam um recurso chamado pseudonomia, que significa que a obra é atribuída a uma figura famosa do passado. Essa prática era comum na antiguidade e ajudava a dar autoridade e credibilidade aos ensinamentos transmitidos pelo texto. Agora chegamos a um dos livros mais profundos da Bíblia, que é o livro de Jó. Jó apresenta aquilo que os estudiosos chamam de sabedoria contestadora. Ele questiona uma ideia muito comum na antiguidade, a de que todo sofrimento seria consequência direta do pecado. Jó é justo, mas sofre intensamente. Diante disso, ele faz perguntas difíceis e busca compreender o sentido da dor humana. Quando Deus finalmente responde a Jó, não oferece uma explicação detalhada para o sofrimento. Em vez disso, apresenta a grandeza da criação, mostrando que a inteligência humana é limitada diante da dimensão da obra divina. A mensagem é clara: nem tudo pode ser compreendido por nós, mas podemos confiar naquele que governa o universo com sabedoria. Outro livro fascinante é o Eclesiastes, também conhecido como Querlet. Talvez você tenha ouvido a expressão vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas aqui a palavra vaidade não significa apenas orgulho ou arrogância. Ela indica a fragilidade e a transitoriedade da vida. O autor observa que a riqueza, fama, poder, prazeres passaram rapidamente. Por isso, o ser humano deve reconhecer seus limites e buscar aquilo que realmente permanece. O Kohelet também tem uma visão muito interessante sobre o tempo. Para ele existe um tempo para cada coisa: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. O ser humano não controla completamente o tempo, por isso deve acolher cada etapa da vida com sabedoria. Falando agora dos Salmos, encontramos o livro de oração mais importante da Bíblia. Os Salmos começam com uma introdução muito especial formada pelos Salmos 1 e 2. Eles funcionam como um verdadeiro portal de entrada para todo saltério.
O Salmo 1 apresenta o caminho dos justos que medita na lei de Deus, enquanto o Salmo 2 fala da soberania divina sobre toda a história. Juntos eles mostram que a felicidade está em permanecer fiel ao Senhor. O saltério é dividido em 5 grandes partes. Essa organização ajuda os cristãos a percorrerem uma verdadeira caminhada espiritual. Ao longo dos salmos encontramos o louvor, arrependimento, confiança, sofrimento, gratidão e esperança. São orações para todos os momentos da vida. Por isso, os salmos possuem uma característica única. São, ao mesmo tempo, palavra de Deus e oração humana. Deus inspira esses textos, mas eles expressam sentimentos humanos muito reais, como alegria, medo, tristeza, confiança e esperança. Assim aprendemos a rezar usando palavras que a própria Escritura nos oferece. E por fim, temos o livro das Lamentações. Embora tenha sido escrito em um contexto antigo de sofrimento e destruição, sua mensagem continua extremamente atual. Ele nos ensina que, ao mesmo tempo de crises, dor, dificuldades, nunca devemos perder a esperança. Deus continua sendo fiel e misericordioso, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. Concluindo, os livros sapienciais são uma verdadeira escola de vida. Eles nos ensinam a buscar a sabedoria, confiar em Deus, enfrentar o sofrimento com a fé, compreender os limites da existência humana e encontrar a esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Muito obrigado a todos.